Como eu disse no começo desse vídeo, o cultivo de cogumelos consiste em fornecer as condições ideais para o crescimento do nosso fungo, do fungo que a gente quer cultivar e colher os cogumelos. Para que isso aconteça, devemos nos livrar de qualquer outro micro-organismo presente no substrato que utilizaremos como fonte de alimento para o crescimento do nosso micélio, além de manter esse substrato livre de qualquer outros organismos até que o nosso micélio se estabeleça e colonize o substrato por inteiro. Em outras palavras, precisamos esterilizar todo o material que entrará em contato com o micélio do nosso fungo, desde a semente, o substrato até as ferramentas utilizadas no processo, além de realizar todos os procedimentos de inoculação e incubação de forma a diminuir os riscos de contaminação. Eu vou traçar um paralelo agora para a gente entender um pouco melhor esse assunto. Vamos supor que um agricultor deseja cultivar um tipo de planta em um terreno, porém esse terreno é infestado com ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento dessa planta em questão. Antes de começar o plantio, o agricultor precisa eliminar completamente essas ervas daninhas desse local. No cultivo de cogumelos, essa seria a parte da esterilização, ou seja, a eliminação de todo o micro-organismo concorrente no nosso substrato antes de introduzir o micélio do cogumelo. Voltando um pouco para o cultivo da planta, após a eliminação dessas ervas daninhas, o cultivador realiza o plantio dessa planta em questão. E durante o crescimento dessa planta, ele precisa impedir o surgimento dessas ervas daninhas para que elas não prejudiquem o desenvolvimento dessa planta. No cultivo de cogumelos, após a esterilização, o fungicultor introduz, ele inocula um pedaço do micélio no material que foi recém-esterilizado de uma forma muito limpa, para se evitar que entre junto, durante essa inoculação, esporos de outros micro-organismos que podem causar um certo tipo de concorrência com o nosso micélio. Quando realizada de forma perfeita, o micélio vai crescer por todo o substrato sem que haja contaminações presentes. Um cultivador de cogumelo ele precisa ter em mente que tudo que está ao nosso redor está repleto de potenciais contaminantes para o cultivo. A começar pelo ar que a gente respira. Ele é repleto de partículas em suspensão, como poeira, ar, fuligem, pólen e também esporos de fungos e bactérias. Quando você chacoalha alguma coisa de pano, assim, olha contra a luz, você vê um monte de coisinha flutuando. Essas coisinhas podem ser partículas, inclusive de esporos, que podem causar algum tipo de problema no nosso cultivo. Num laboratório, com filtro de ar, aqueles de alta eficiência, a contagem de partículas em suspensão chega a quase zero, eliminando assim boa parte dessas contaminações, Mas no ambiente caseiro, o número dessas partículas em suspensão pode ser enorme. De poeira doméstica, fumaça de rua até o mofo que cresce atrás do nosso armário, o ambiente doméstico não é um local muito amigável para a produção desses cogumelos. A presença de esporos e bactérias, e bolores e tudo mais, pode contaminar essa semente do cogumelo, o substrato final ou qualquer parte do cultivo. Fora o ar, o próprio substrato que a gente usa para o cultivo de cogumelos está repleto de contaminações. Os grãos que são utilizados para a preparação da semente do cogumelo também está cheio de levedura, de bactéria, de fungo. Por isso, em produções comerciais de cogumelos, a gente usa autoclave, que funciona como uma espécie de panela de pressão gigante, que eleva as temperaturas do substrato até níveis superiores, chega a 121 graus Celsius, e acaba esterilizando tudo que a gente coloca dentro dela. Fora isso, fora esse equipamento capaz de esterilizar esse material, e de um filtro de ar capaz de eliminar completamente esses esporos em suspensão, o cultivador deve ter em mente que as suas mãos, o cabelo, até a barba, a respiração dele possuem cargas consideráveis de bactérias e fungos e esporos de tudo quanto é micro-organismo, e por isso existe toda uma metodologia para trabalhar com material estéril, tendo em vista que esses podem facilmente ser contaminados pela manipulação errada. O trabalhador encarregado de mexer com esses materiais precisa estar equipado com luvas, máscara, touca, além de realizar limpeza com desinfetantes constantemente em diversos itens e locais que vão entrar em contato ali com as ferramentas de trabalho do cultivador. Essas ferramentas, todas elas, pinças, estiletes, bisturis, também devem ser esterilizados antes de entrar em contato com o nosso material estéril. Um outro ponto importante também que a gente deve analisar são a presença de vetores. Vetor é todo organismo que serve de veículo para contaminações. Então moscas, insetos, enfim, todos esses organismos que levam até o nosso cultivo bactérias e fungos e tal, eles podem ser vetores para contaminações como Trichoderma penicillium, Aspergillus e outros fungos que são bem comuns no cultivo de cogumelo. Manter os vetores longe do cultivo é sempre uma boa ideia, pois você vai evitar o surgimento de diversos tipos de contaminações de forma precoce. Contaminações que iriam surgir lá no final do cultivo, quando o micélio já está mais fraquinho. Enfim, nesse momento surgem algumas contaminações, mas se você manter os vetores perto do teu cultivo, eles vão acabar carregando de esporos um pouco mais cedo do que deveria a tua estufa, e aí vai começar a ter contaminações. Como vocês puderam ver, trabalhar com material estéril é sempre um desafio, até para produções comerciais de cogumelos e laboratórios com equipamentos profissionais. Através de diversas adaptações e alguns recursos, eu vou mostrar para vocês como é possível cultivar cogumelos sem o uso desses equipamentos caros. Para substituir a autoclave, no processo de esterilização, tanto da semente quanto do substrato, utilizaremos uma panela de pressão.
A panela de pressão ela funciona mais ou menos como uma autoclave, e o seu funcionamento é bem simples de entender. A gente coloca a água dentro da panela, tampamos e ligamos o fogo, e o calor vai aquecer essa água, que vai evaporar em poucos minutos. O vapor ele ocupa um espaço, ele ocupa um volume muito maior do que a água, por isso ele cria uma pressão dentro da panela. E a única saída dessa pressão é pelo pino, que tem um peso em cima, né? Esse peso faz com que a pressão de dentro da panela aumente um pouco, até ter força suficiente para empurrar esse pino para fora e liberar uma certa quantidade de vapor. Por isso que ela fica... Tem uma pressão ali dentro e o peso ele está exercendo ele tampa o pininho ali da panela e faz com que a pressão da panela fique bem elevada. Todo mundo sabe que a água evapora 100 graus Celsius em regiões próximas do nível do mar, né, sob a pressão de 1 atmosfera. Conforme essa altitude aumenta, a pressão atmosférica ela vai diminuindo um pouco, e por isso o ponto de ebulição ele também diminui. Em São Paulo, aqui, por exemplo, a média é 750 metros em relação ao nível do mar. Então São Paulo está 750 metros acima do nível do mar. Logo, a pressão atmosférica é um pouco menor, porque a coluna de ar que fica em cima da gente é um pouco menor. E por isso o ponto de ebulição da água é mais ou menos 97 graus Celsius. Para vocês terem uma noção, o Monte Everest, que é um dos locais mais altos do mundo, a altitude chega até 8.800 metros, a água ela vai ferver mais ou menos a 72 graus Celsius. Então, se a temperatura da ebulição da água ela diminui conforme a gente diminui a pressão atmosférica, quando a gente aumenta essa pressão, a temperatura de ebulição da água também aumenta. Dentro de uma panela de pressão ou de uma autoclave, a pressão atmosférica ela pode chegar até 1 atmosfera a mais do que a pressão atmosférica externa. Então essa pressão extra faz com que a água ferva a 121 graus Celsius, mais ou menos, né, liberando um vapor extremamente quente. Essa temperatura elevada do vapor, ela mata qualquer tipo de micro-organismo presente no substrato que a gente está esterilizando, algo que a 100 graus Celsius é um pouco mais difícil de fazer. Por isso, a pressão é uma grande aliada na esterilização de substâncias e materiais no laboratório. Existem diversos tipos de panela de pressão no mercado, a maioria não chega a atingir 121 graus, que é a temperatura mais indicada para a esterilização. No entanto, mesmo com uma temperatura um pouquinho mais baixa, como 110 graus, que é mais ou menos a temperatura que as panelas de pressão, pelo menos as que eu conheço, atingem, a gente ainda consegue atingir a esterilização simplesmente aumentando esse tempo de exposição da nossa substância ali que a gente está esterilizando. Frascos contendo líquidos, por exemplo, podem ser esterilizados em uma autoclave a 121 graus Celsius por 15 a 20 minutos. Em uma panela de pressão, eu indico a esterilização por 30 a 45 minutos. Um pacote de 500 gramas de grãos, usados para fazer semente, em uma autoclave a esterilização se dá aos 60 minutos. Em uma panela de pressão, esse mesmo pacote ficará estéril apenas aos 90 minutos, aproximadamente. Conforme vocês podem ter visto, mesmo sem uma autoclave, a gente consegue esterilizar materiais fazendo pequenos ajustes ali de tempo de exposição, tá? Após a esterilização, nosso material está livre de qualquer tipo de vida. Micro-organismos de todo tipo, como bactérias, fungos filamentosos, leveduras, bem como seus esporos e até insetos e os seus ovos, são eliminados durante esse processo. Agora queremos que ali cresça o nosso fungo, o fungo que vai dar a origem ao nosso cogumelo. Para isso, a gente realiza o processo de inoculação, que consiste em introduzir um inóculo dentro do nosso material. Esse inóculo ele pode ser esporos do nosso cogumelo, pode ser cultura líquida, pode ser uma placa de Petri com micélio ou uma semente previamente colonizada. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esses inóculos, tá bom? Em resumo, o processo de inoculação consiste em retirar o nosso material já frio da autoclave ou panela de pressão e introduzir o nosso inóculo. Esse processo ele deve ser feito de uma forma a não entrar nenhuma contaminação nesse material estéril, que pode vir do ar, das ferramentas utilizadas. Como a gente disse anteriormente, o ar está repleto de partículas, esporos em suspensão, em sujeira. Existem 3 formas de a gente pegar esse inóculo e transferir para o nosso pacote ali estéril que a gente acabou de esterilizar na autoclave ou na panela de pressão, no caso do curso aqui, né? O primeiro método é o método que utiliza da Glovebox. O que é a Glovebox? Ou Steel Air Box em inglês. A Glovebox ela é uma caixa organizadora de plástico que o cultivador ele faz 2 furos, né, para caber o braço dele ali dentro. Então, quando a gente esteriliza o material na autoclave ou na panela de pressão, no caso aqui do curso, a gente pega esse material estéril, depois que ele está frio, coloca dentro dessa caixa, passa álcool em tudo, limpa a nossa mão, põe todo o EPI, né, máscara e tudo, põe as luvas, limpa a luva, aí a gente enfia a mão dentro dessa Glovebox, e aí sim a gente abre o nosso material, injeta lá a cultura líquida, ou a placa de Petri, a semente. Então, assim, ela é uma caixa que cria esse ambiente mais protegido, para que essas esporos, essas poeiras que estão em suspensão no ar, na hora que a gente abre o nosso potinho e estamos inoculando ali, para que esse esporo não caia e acabe contaminando
o nosso material. Existe um outro método também, que é o método usando fogo, né? Aqui no caso do curso eu usei um fogareiro de camping, né? Bem baratinho. O que faz qual é a função do fogo, né, nesse tipo de inoculação? Como eu falei para vocês, o ar está repleto de esporos, de contaminações. E o problema dessas contaminações é que se a gente pensar em inocular alguma coisa estéril ao ar livre, assim, na nossa sala, no nosso quarto, o que vai acontecer? Como tem esses esporos em suspensão, toda vez que a gente abrir nosso pacote de material estéril para injetar ali nossa cultura, alguma coisa assim, durante essa abertura pode ser que caia alguma coisa ali dentro. Então, assim, para a gente evitar que caia alguma coisa ali dentro, a gente realiza essa inoculação próximo do fogo. A chama, ela produz um calor, esse calor ele cria uma corrente ascendente de ar, então tudo que estiver caindo ali e passar perto da região quente do fogo acaba subindo. Então não cai nada nessa região, numa região próxima ali da chama. Então o fogareiro também serve para fazer inoculação, pequenas inoculações e coisas mais caseiras. O terceiro método é usando um fluxo laminar. Existem diversos tipos de fluxo laminar, tem desde a capela de fluxo laminar, que é um equipamento um pouco mais profissional, né? Ele tem ali uma capela, como se fosse uma caixa externa, né? E um soprador de ar que passa o ar por um filtro e esse filtro deixa o ar completamente limpo. Existem equipamentos profissionais, equipamentos um pouco mais caseiros, tem vários tipos de fluxo laminar, tem fluxo laminar horizontal, tem fluxo laminar vertical. No site da Fungicultura você encontra para vender fluxo laminar horizontal. Ele auxilia bastante no processo de inoculação porque ele cria uma corrente de ar na frente ali do teu material e aí toda vez que está caindo alguma coisa ali em cima ele sopra para fora, então não cai nada dentro do material. É uma forma de você conseguir fazer inoculações de uma forma muito mais rápida e autônoma, assim, sem necessidade de ficar colocando tudo em caixa. Então dá uma autonomia muito maior para o cultivador. Então esses são os 3 métodos e agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre eles. Então vou explicar um pouco melhor agora como que funciona para a gente conseguir usar a Glovebox na fungicultura. A Glovebox, como eu falei, nada mais é do que uma caixa organizadora plástica transparente com 2 furos da grossura do braço do cultivador. Então os materiais eles são esterilizados na panela de pressão e depois que eles esfriam eles são transferidos com cuidado para dentro dessa caixa. Essa caixa já vai estar limpa com álcool 70 junto com o nosso inóculo e as ferramentas que a gente vai utilizar, tem que estar tudo limpo ali primeiro. Após essa transferência, a caixa ela é fechada e começa o processo de limpeza do restante dos materiais. Então, para você limpar esses materiais, você precisa colocar luvas, e com o auxílio de um borrifador de álcool com álcool 70 e um papel toalha novo, a gente precisa limpar todos os objetos que estão ali dentro. Sem dó de gastar álcool, tem que borrifar bastante álcool, tem que besuntar tudo de álcool, porque o álcool acaba eliminando todos os nossos micro-organismos que estão presentes ali. Após essa limpeza completa é que começa o nosso processo de inoculação. O objetivo dessa caixa é criar um ambiente um pouco mais limpo e protegido do que o ar externo. O funcionamento dessa Glovebox é bem simples de entender. Além de isolar os materiais estéreis do meio externo, a caixa impede que caiam esporos do nosso material durante essa inoculação, o que impede com que se instale algumas contaminações que são bem comuns durante essa etapa de inoculação. Depois que o nosso material é inoculado, a gente fecha esse material, veda bem, ou no caso de utilizar sacos, aqueles sacos para cultivo com filtro, a gente sela com a seladora dentro da Glovebox. E aí sim a gente retira o nosso material de dentro da Glovebox, agita e põe para incubar. E esse processo aí eu vou descrever um pouco mais adiante, mas primeiro eu vou ensinar vocês como é que faz uma Glovebox. A primeira etapa na construção da nossa Glovebox é encontrar uma caixa que seja transparente. Quanto mais translúcido for o material, mais fácil de visualizar na parte interna da caixa. Então o passo número 1 seria fazer um círculo, né, utilizando uma tampa de pote para poder demarcar aquela área que a gente vai cortar. No caso aqui eu usei uma tampa de pote de azeitona. Lembrando que essa caixa a gente trabalha com ela de cabeça para baixo normalmente, tá? Em relação ao tamanho, tanto faz o tamanho, desde que você compre uma caixa que tenha o tamanho suficiente para você conseguir realizar os procedimentos que você deseja dentro dela. Para fazer o corte, eu utilizei uma faca velha e um fogareiro, o mesmo fogareiro que eu vou utilizar para fazer as inoculações. Então primeiro a gente esquenta a faca até ela ficar bem quente, e aí a gente vai utilizando o guia que a gente fez com a caneta para ir cortando o primeiro buraco. A faca quente no plástico acaba liberando bastante fumaça,
uma fumaça bem fedida e tóxica. Então é muito interessante fazer isso daí no local aberto. Depois que você realizou o corte, você pode aparar as beiradinhas, né, a parte que fica derretida do plástico ali, que causa uma certa imperfeição, vocês podem aparar com um estilete afiado. Outra forma de a gente inocular o substrato com maior segurança, né, seja ele qual for, semente, placa de Petri, enfim, é utilizando fogo. Como eu falei para vocês, o fogo ele cria uma corrente de ar ascendente, o que impede que caia partículas dentro desse nosso material estéreo. O balão ele sobe graças ao ar quente que é produzido através de uma chama, né? O balão ele tem um queimador, então ele vai inflando o balão. O ar quente ele é um pouco mais denso, é menos denso, desculpa, do que o ar frio e faz com que o balão suba. O ar quente acaba subindo. Esse é o mesmo conceito que a gente vai utilizar para fazer inoculação utilizando fogo. Ao realizar essas inoculações próximas do fogo, essa corrente de ar vai impedir que os esporos caiam em cima do nosso material. Só que é preciso ter em mente que essa área segura ela é bem pequena, por isso a gente deve ter cuidado na hora de inocular, porque a nossa margem de erro é muito menor do que numa glove box, por exemplo. Enquanto a glove box a gente tem uma caixa para poder fazer a manipulação e tal, no fogareiro a gente tem uma pequena superfície ali em volta do fogo, em cima, né, basicamente, que a gente consegue fazer essa inoculação sem que haja contaminações. Outro ponto negativo de usar o fogo, né, ou outro ponto que a gente tem que tomar cuidado, é o perigo de se manusear fogo. O cultivador deve ficar atento na hora da inoculação, porque senão acontece alguns tipos de acidentes, principalmente relacionado com álcool, né? O álcool a gente utiliza para esterilizar tudo, ele é um ótimo desinfetante rápido, instantâneo quase. E quando a gente manipula fogo próximo do álcool ou com a mão suja de álcool, a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não tenha queimaduras e tal. Quando você queima a mão com a luva, é muito perigoso porque a luva derrete, gruda na mão, então é perigoso. Eu mesmo já perdi vários pelos do braço com acidentes com álcool, então tomem cuidado. O procedimento usando o fogareiro é bem simples. Ao retirar o nosso material da panela de pressão, a gente tem que colocar ele sobre uma mesa previamente limpa com álcool 70, para que a gente tire todas as sujeiras ali próximas dessa região. Depois de preparar tudo, a gente tem que pegar o frasco que a gente quer inocular, posicionar nossa mão em cima do fogo, na região que você sinta o calor ali, mas que não te cause nenhum tipo de queimadura, obviamente, né? E aí sim você retira ali aquela tampinha de papel alumínio e inocula seu material. Após a inoculação, devemos fechar o nosso pote ou saco, enfim, e levá-los para a incubação. O outro método a gente utilizar, como eu falei, o método 3 é usando um fluxo laminar. Para você usar o fluxo laminar é muito simples. Primeiro você precisa ligar o fluxo laminar, obviamente. Com isso o vento acaba limpando ali aquela grade que tem na frente do fluxo. Enquanto ele vai fazendo esse processo de limpeza, você realiza uma limpeza na mesa que você vai trabalhar, nos equipamentos, você preferencialmente limpa, é sempre importante limpar a sala onde você vai realizar essas inoculações, seja qual método você utilizar, mas no caso do fluxo laminar é importante porque os outros métodos eles não causam tanta turbulência no ar, né? Você faz, tanto que steel air box, né, glove box em inglês, o pessoal chama de steel air box, é tipo uma caixa de um ar estagnado, parado ali. Então ele no fluxo laminar ele acaba causando uma turbulência que, se o ambiente estiver sujo, acaba prejudicando um pouco a inoculação. Então o fluxo laminar ele vai criar uma corrente de ar limpa na frente do seu material. Depois que você limpa tudo isso e deixou lá uns 15, 20 minutos ligado, você começa a inocular. Sem muitas preocupações de nada, porque o fluxo laminar ele é excelente para inocular. Como nem todo mundo consegue comprar um fluxo laminar ou construir um fluxo laminar, o método 1 e o 2 é mais indicado para o cultivo de cogumelos de forma caseira. E eu vou mostrar vídeos para vocês como funciona esses dois métodos e todo o nosso processo de inoculação vai ser feito dentro desses dois primeiros métodos.